As nossas cordiais saudações a todos que nos acompanham pela página do Facebook, o Regional, e também pelo YouTube. Nós estamos aqui nos estúdios do Jornal Regional, com o programa Falando Sério, e hoje nós temos uma convidada muito especial. A nossa convidada hoje é a dona Ana Maria Rude Silveira, que está aqui acompanhada do seu filho, do Antônio Augusto Rude Silveira Teixeira. E a dona Ana vai estar hoje num bate-papo com a gente aqui. Sabe de quem nós vamos estar falando? Nós vamos estar falando do distrito de Silveirópolis. Todas as vezes que nós falamos da história de Assis Chateaubriand, quando nós vamos falar no distrito de Silveirópolis, sempre vem na mente da dificuldade que várias famílias têm lá no patrimônio com a regularização das suas terras, ou seja, dos seus lotes urbanos. A gente sabe que naqueles terrenos ali, que foram vendidos pela família Silveira, tem muitos ainda que depois outros acabaram comprando, outros acabaram tomando posse, ou praticamente não seria quase que invadindo, né? E hoje a grande parte deles não tem documento. Então existe uma ação na justiça, com o doutor Edésio aqui da Prefeitura de Assis, para que aquelas famílias de Silveirópolis tenham o direito do uso capião, para resolver definitivamente ficar de dono das suas propriedades lá. E essa propriedade tem 3 herdeiros, e um dos herdeiros é a dona Ana Maria Rude Silveira. E a dona Maria, ela está tendo uma iniciativa, uma ação muito nobre, que é de abrir mão da sua parte. Ela está abrindo mão da parte dela e deixando já direto para os donos lá das terras, o pessoal que estão lá, que estão brigando por o direito de uso capião, que ela não vai se opor. Agora, ela não responde pelos outros 2 herdeiros. Na parte dela, ela está doando a parte dela. Inclusive, no último dia, no final do mês de outubro desse ano, ela esteve aqui em Assis Chateaubriand, juntamente com seu filho, o Antônio Augusto, assistida pelo advogado Laurindete Correia, e foram conversar com o advogado, o seu Edésio Hamid Nassar, referente às ações de uso capião em que ele atua como advogado dos usucapienses. Na oportunidade, a dona Ana comunicou que não se opõe contra as ações de uso capião e que todas as posses que se deram sem qualquer oposição dela, não havendo qualquer questionamento judicial ou extrajudicial que se oponha. Explicou sua decisão ao prefeito João Aparecido Pegoraro, ela falou João Aparecido Pegoraro, e ficou acordado que ela daria uma declaração por instrumento público, autorizando a qualquer possuidor a usar o instrumento de declaração como prova da não oposição dela aos limites dos imóveis urbanos, que foi celebrado esse instrumento público no dia 12 de novembro de 2020. Então, a dona Ana está aqui também, em Assis Chateaubriand com seu filho, para assinar esse instrumento, dando de fato e de direito, né, a liberdade para que essas pessoas possam se tornar definitivamente o uso dessas propriedades. E todo mundo aqui em Assis Chateaubriand, né, sabe da história de Silveirópolis, que realmente tem esses problemas lá, que há muitos anos o pessoal vem lutando com a questão das terras, dos lotes, né, e está na justiça, mas com essa atitude da dona Ana é um grande passo, é um passo muito importante para que essas famílias possam ter definitivamente as suas terras com tranquilidade, beleza? E nós vamos bater um papo aqui com a dona Ana, ela vai falar um pouco para gente da história de seus pais, da família Silveira, como é que foi a chegada deles aqui, que ano que eles vieram, como foi a aquisição dessa gleba, e assim por diante. Ela vai estar, do que ela lembra, ela vai estar aqui falando para a gente. Dona Ana, muito bem-vinda, muito obrigado pela disponibilidade da senhora, do seu filho. Gostaria que a senhora cumprimentasse os nossos seguidores, fique à vontade. Estou aqui em Assis Chateaubriand e vamos conversar um pouco, né, sobre a história, né, é com muito prazer que eu estou aqui. Muito bem, valeu.
Tranquilo, não? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado a oportunidade aí da gente conversar. E estamos à disposição. Obrigadão, tá? Dona Ana, como é que começou essa história da família da senhora, do seu pai, com Assis Chateaubriand, através lá da Gleba Silveira? Como foi o começo? O que a senhora lembra? Assim? O que eu sei é assim, meu avô, quando a minha avó faleceu em 59, o meu avô, porque minha avó teve uma vida muito difícil de saúde, ficar na cama, foi uma vida muito complicada. Quando ela faleceu, meu avô ficou muito desgostoso. E aí ele avisou a família, olha, eu estou indo para Maringá, tchau, quem quiser me ver, que vá lá me ver. E aí ele veio para Maringá e foi aí que ele começou essa coisa junto com o Adísio, né? Seu Adísio. Né? Seu Adísio, foi aí que ele começou e ficou em Maringá até o fim da vida dele. E o meu pai vinha sempre também acompanhar o meu avô, se bem que meu avô ficou em Maringá. E meu pai vinha para dar uma ajuda. O nome do seu avô era? Constâncio Rodrigues da Silveira Filho. Ele faleceu em 1968. Né? E aí o pai da senhora, que é o seu... Sérgio Dr. Sérgio Silveira. Ruge da Silveira, da né? Silveira. Aí ele veio, e aí ele que meu avô, ele era mais assim, ele era mais simpático, idealizador, ele era uma pessoa mais assim. E meu pai era mais pé no chão. Então a minha advogado, o que eu acho assim é que o meu pai que conseguiu transformar aquilo tudo em realidade, né? Que meu avô já era mais filósofo, mais poeta, ele era um jeito meio assim. Então o doutor Sérgio, seu pai, que praticamente ficou à frente ali da... Sim. Era fazenda? Betânia? Betânia, né? Fazenda Betânia. Havia uma coisa, eles lotearam, né? E uma parte é Silverópolis, né? E eles lotearam e venderam assim, cada um pagava como podia, como queria. Inclusive isso eu fiquei sabendo depois que meu pai faleceu, que vinham pessoas me contar, dizer, pois é, meu pai não conseguia pagar, ou a própria pessoa dizia, eu não conseguia pagar, conversava com o doutor Sérgio pode pagar desse jeito, daquele jeito. O importante é que cada um ficasse com a sua terra agora, o loteamento de Silverópolis, ele não conseguiu, embora ele quisesse, ele não conseguiu assinar as escrituras de todos os lotes. Ele assinou algumas. Tenho ideia que foram umas 60, não sei. Ele conseguiu e ele sempre dizia. Mas os moradores lá diziam, ninguém me tira daqui mesmo, então não estavam muito preocupados naquela época com a escritura, sabe? O que teria facilitado muito a vida de todo mundo, se cada um que tivesse ele, porque ele tinha poder de assinar. Eu já então não naquela tenho. época, se as pessoas tivessem mais interesse, Sim. Era mais fácil que o doutor já estava ali, ele, como já tinha se dado o outro, já assinaria para todo mundo, né? E ele estava sempre aqui, né? Porque ele gostava muito, tanto da fazenda como de Silverópolis, ele gostava muito da região toda, então ele estava sempre aqui. Cada 2 meses ele estava aqui, vários dias, né? 15, 20 dias. Mas as pessoas, acho que não deram o valor na época. Informação também, né? A necessidade disso, né? De que ia valorizar a terra dele, se registrasse, que ia... Na época acho que não tinha essa coisa como tem hoje de você ir no banco, financiamento. Então na verdade, dona Ana, o pessoal que está reclamando hoje usa o capião é porque a escritura não foi assinada, né? Sim. Alguém no começo não requereu o uso capião. O uso capião não requereu a escritura dele, pessoalmente, que estava sempre aqui. Então, na verdade, como é interessante a gente conhecer, né, a verdadeira história, né? Se comenta aí que esse pessoal aí, né, venderam para eles a terra e não deram a escritura, mas não é verdade, foi vendido, muitas escrituras foram assinadas, o doutor Sérgio, como está dizendo a dona Ana, a sua filha, né? E as pessoas, se tivessem requerido, procurado, estaria todo mundo mais... Mas está aí agora lutando pelo uso do capião. E a senhora parece que anotou alguma coisa no papel. Na época que meu pai faleceu, eu fui atrás de ver quantos lotes que estavam registrados, né? E até tenho
eles aqui, que eu tirei, pedi no cartório, e aí vi que é uns 60 que foram registrados. Uns 60 lotes. Eu acho que sim, eu tenho aqui. Mas a vontade dele sempre foi que tudo tivesse regularizado. Que né? ele, como Do pai advogado, dela. né, ele era uma pessoa que fazia questão de tudo em ordem, né? ordem. Era E da natureza dele. Tanto é que hoje ela tem, acho que 55%, né? 0,12, acho. 55% Vírgula- de todos os Que eu lotes está herdei no nome dele. dela. E aí, por isso de estar cedendo, para que, na verdade, a vontade dele era que tudo fosse regularizado, acabou falecendo e a coisa não andou. Ela está dando seguimento, vamos dizer, a essa vontade, né? Na Então, verdade. tá bem, ó, você está Uns entendendo aí, 5 ó? anos depois que ele faleceu, Ah. eu até tenho, eu reuni o pessoal de Silverópolis, os mais antigos sabem, aquele doutor Bretas. Breta era advogado. Eu né? não sei dizer se ele queria ser prefeito, eu não sei por quê. Ou Mas pode ele, ser ele- até... ele tinha uma vontade política, assim, que depois Então pode ele ser. foi candidato a deputado até, não se elegeu, mas ele tinha vontade. assim. Então ele se propôs a fazer todo esse trabalho, cobrava, acho que era R$20 de cada um dos moradores. Eu entraria com que eu estou entrando agora com essa declaração e ainda iria atrás dos outros herdeiros para ver se eles também, acho que na época eles fariam mais isso porque era mais barato. É mais fácil, O né? lote era mais fácil. Hoje não sei, eles que vão responder por eles. Eles acabaram né? Mas o Dr. Beta, fizemos algumas reuniões em Silverópolis, os mais antigos sabem, ali na igreja, a gente reunia e conversava, explicamos, não foi para frente. Aí eu falei, bom, paciência, não posso fazer O nada. interesse maior era deles, né? Era deles. Isso faz o quê? Meu pai faleceu há 30 anos, fazem 25 anos. Os que estavam lá lembram disso, porque nós chamamos todos. Mas não foi para frente. Eu fiquei esperando e o Dr. Bretas se dispôs. Conversei com o Almério na época ia cobrar acho que 1/5 para registrar, porque como pelo volume, o Almério ia ganhar bem. Ia ganhar bem, porque era bastante, né? Era um volume grande, então ele se propôs a 1/5, quer dizer, apresentamos tudo, porque se fizesse um uso capião geral, todo mundo, era uma coisa boa, né? E eu entraria junto e o Almério aceitando, enfim. Mas eu lembro que na época... Não foi para frente. Morreu, o assunto. Tá. Então, vocês estão entendendo o que a dona Ana está explicando? Se na época tivesse havido mais interesse por parte desse próprio pessoal que está hoje requerendo o direito de uso capião, já teria resolvido essa história lá atrás. Mas o importante é que a dona Ana ela continuou com o mesmo espírito que ela estava, apesar do pessoal não ter tido muito interesse, ela continuou com o mesmo espírito de doar. E veja bem que dos 3 herdeiros que eu estou entendendo aqui, só a parte dela, como disse o seu filho, o Antônio Augusto, que dá 55%. Quer dizer, a maior parte do valor lá, 55% é da dona Ana. Ela está doando nesses 55%. E essas pessoas vão ter que depois que negociar, sei lá, com os outros 2 herdeiros. Quem seriam os outros 2 herdeiros? São netos do meu avô, né? São netos É a do seu avô. Mônica A Mônica. e o Paulo Roberto. Paulo Roberto. Eles estão morando em São Paulo também? Paulo Roberto, eu acho que também sim, mas eu não tenho certeza Tem certeza, ele. não. Agora Não tem ela mais sim. tanto contato, né? A intenção deles não é a mesma da nossa, a gente não tem certeza, né? Mas eu acredito que com o uso capião e tendo ela como a grande maior maioria? parte, Maior parte. isso, eu acho que ganha uma força para que todo mundo tenha o seu E pelo seu lote número, né, regularizado. de pessoas, né? Então, É um você número grande, então É bastante gente. Vocês estão entendendo que o Antônio falou? Que com a luta já do uso do capião e com 55% já doado. Então é bem provável que a Mônica e o Paulo Roberto, de repente, eles podem até... Abram mão também. Pode até abrir mão também. A gente não está falando aqui em nome deles, né? E também não tem nem autorização para falar em nome deles. Mas a gente deduz que tudo caminha para que fique bem mais fácil para as pessoas liquidar esse problema e ficar definitivamente com as suas terras, né? Mas eu gostaria que a senhora contasse um pouco mais da história lá, que a senhora vinha em Silverópolis, né?
A senhora morava na época em São Paulo? Em São Paulo. Eu morei em São Paulo, só faz uns 7 anos que eu vim para o Paraná, morar no Paraná. E atualmente você está morando em Cianorte, né? Estou em Cianorte e Maringá. Em Maringá. Os dois. A ideia depois é ir para Maringá. Se você puder ler para nós esse texto que a senhora dedicou esse tempo para escrever, né? Acho que seria interessante. O senhor pediu para eu lembrar, eu falei, deixa eu pensar, né? Como é que é? Porque tem um monte de coisa que a gente sabe, mas não tem ali na hora para falar, né? Então você tem que elaborar, né? Eu achei interessante o capucho da senhora, tá? Você pode ficar à vontade. Então, assim, Constâncio e Sérgio, né, o avô e meu pai, adquiriram as terras onde se encontra a área loteada de Silverópolis em 8 de maio de 61, conforme o registro no cartório de Toledo. A documentação e a demarcação das terras, incluindo os lotes de Silverópolis, ficaram a cargo de Sérgio, que era mais saudável e, sendo advogado, entendia de leis, né? Eles vieram e formaram o que é hoje a Gleba Silveira. Dr. Sérgio acompanhava pessoalmente o desenvolvimento do município. Cada conquista para ele era uma enorme alegria. Otimista, que era seu principal dom, vibrou quando fizeram o ponto de ônibus, o bazar, o posto de gasolina, que na verdade era apenas uma bomba, hotel mineiro, barbearia esporte, dentista, que atendia só nas quintas-feiras, caixa d'água, casa Silva, igreja, escola, campo de futebol. Me recordo ele com enxada na mão, plantando árvores na avenida principal para enfeitar a cidade. E as casas dos moradores foram sendo construídas. No início da década de 70, com a mecanização da soja, muitos moradores deixaram o município por falta de trabalho, já que um trator substituía na época dezenas de homens. Naquela ocasião, viu meu pai muito preocupado que a cidade acabasse por falta de moradores. Pouco a pouco, o município foi retomando sua vida, mas aquele boom inicial nunca mais se deu. O estádio de futebol movimentava toda a região. Dr. Sérgio, fundador de Silverópolis, sempre disse que o município sempre quis que o município e seus cidadãos prosperassem. Nossa família, Sérgio, Maria Margarida, que era minha mãe, né? Eu e meu filho, Guto, somos muito gratos à população de Silverópolis pelo carinho que sempre mostraram por nós. Nos sentimos muito felizes de ver os moradores regularizando seus lotes, dessa forma valorizando e dando um impulso ao município, pois esse era o desejo do meu pai. Lindo, muito bom. Parabéns. A gente acaba conhecendo muita gente em Silverópolis, né? Muita gente trabalhou na fazenda antigamente. Sempre teve muito... Acaba que foi morar ali, né? A gente acaba E conhecendo. uns que saíram da fazenda e foram morar em Silverópolis. Sabe, tem muitos que trabalhavam na fazenda e depois foram para Silverópolis. Até o atual que trabalha lá também tem muito relacionamento em Silverópolis, gosta de Silverópolis. Então, dona, me fala uma coisa, Milena. Aqui a gente está falando aí do pessoal dos lotes, né? Que você falou que tem uns 60 lotes ainda para regularizar. Não, mas, que tem ainda não, é mais. É mais, né? Que regularizou, regularizou foram 60, né? Isso. Eu acho que então, eu tenho aqui. Mais de 300, né? Eu acho que tem para regularizar muitos. Então, pelo que o Antônio está falando, 60 que foram regularizados, deve ter uns 300 aproximadamente, ou mais ou menos, aproximado para regularizar. Mas fora isso aí, dona Ana, a parte que a senhora fala da fazenda, onde o doutor Sérgio ficava lá, que a senhora inclusive também chegou a visitar, hoje, como é que está? Essa fazenda continua da família? Sim. Continua, como é que está hoje? Quem é que toca essa fazenda? Como é que está a situação hoje? É nós, né? Né? Nós tocamos. Era de gado, né? Então tinha bastante gente que morava na fazenda. Tinha leite, tirava leite. Muita gente hoje mora em Silverópolis, né? Em Assis também, então... e depois acabou vindo a soja forte, então hoje a gente mexe mais com a lavoura mesmo, né? A lavoura. Qual é a área da fazenda que você tem? 219. 219 o quê? Fazenda legal. Bretanha, né? Fazenda Bretanha continua? Fazenda Bretanha? Continua, né? Eu preservo toda a vontade. Ele foi o idealizador, né? Eu preservo. Você preserva, né? Faço questão, A senhora era filha única, né? Hoje sou, mas o meu irmão faleceu com 35 anos. Quer dizer, então a vida inteira, muitos anos eu não era filha única.
Mas aí ele faleceu com 35, médico, e Ele deixou? e não deixou herdeiro. Deixou herdeiro. Então, a única herdeira ficou a senhora mesmo. Fiquei Né? eu, é. E agora a senhora tem quantos filhos? Só um. Só alguns? Sou eu, né? Então, Não tenho mais. a senhora acabou herdando sozinha, né, a fazenda, e a tendência é ficar com o Antônio Augusto, né? Isso. E você é casado, tem filhos já, Tenho né? 2 filhos, sou Dois casado filhos? também. Aham. E tenho você, dois você mora também com sua mãe em Cianorte? Estão morando ali. Mas não é juntos, né? Mas Cada um mas tem. mora em Cianorte, né? É. Mora em Cianorte. E a sua mãe está falando que ela vai para Maringá, daí você vai Quando acompanhar ele ela? for, não, ao contrário. Ah, Quando ele for, eu Ela vou. vai junto. Ah, quando você for para Maringá, daí a senhora Eu vai junto. vou. Eu fico perto dele e dos netos, né? Dos Porque- netos. Então tá, e aí, mas É você... interessante o pessoal que morava na fazenda lá, a molecada que cresceu lá, todo mundo joga bola em Silverópolis. O time de Silverópolis, a base era do pessoal que cresceu lá comigo, na verdade, na fazenda. Na fazenda, né? Então a gente conhece bastante o pessoal assim, de lá, desde de sempre. Né? Legal. E, bom, vocês continuam cuidando à distância, né? É. Tem quantas pessoas hoje ali da fazenda, aqui, cuida da sorte, para colher, trator? Tem muita família lá na fazenda, não? Não, Morando não. lá, não. Não. Tem, é arrendado uma parte, Ah. né? A fazenda é arrendada, mas para Ah, várias arrendado. pessoas, até pessoas de Silverópolis, pessoas de Assis. Ah, vocês continuam cuidando, mas não tocando. Vocês Sim. na verdade, vocês arrendaram, né? Sim. É arrendado. Arrendado para Pode várias ser pessoas. que venha. Mais tarde, né? Não, o rapaz que mora lá, ele tira leite, a gente acaba mexendo com essa parte, né? Da parte de lavoura já é arrendamento. Arrendamento, né? Mas- Legal. Bom, eu até fiquei feliz porque fiquei conhecendo também a verdadeira história de Silverópolis, né? Quando eu escrevi, há 10 anos atrás, escrevi um livro da história de Assis, eu me lembro que eu tive um pouco de dificuldade de falar da história de Silverópolis, né? Até depois eu vou dar um livro para a senhora, Tá. e vocês vão ver que tem pouquinha coisa ali falando e de repente pode até ter alguma coisa que nem seja Tá, assim, eu a expressão da verdade, porque eu fui colhendo algumas informações, mas eu não tinha assim, uma fonte muito segura assim, para estar me passando, né, os dados de Silverópolis. Então, mas agora eu estou disponibilizando a história de Assis através da internet, né, que eu fiz num livro, até agora está só impresso, né? E agora eu vou começar a ter um quadro dentro do meu programa Falando Sério, que eu vou agora criar, que eu criei, que vou estrear agora depois da política, é Nossa História. Então eu vou estar contando a história de Assis por capítulo, né? E vai ter o dia do capítulo de Silverópolis. Né? E aí eu tenho todo esse material aqui com muita riqueza para estar contando a história de Silverópolis. Fiquei muito feliz por você ter vindo aqui. E agora eu deixo a palavra para a senhora, se a senhora quiser acrescentar alguma coisa, se despedir, você fica à vontade. Se tem alguma coisa que a senhora gostaria mais de falar. O carinho que a gente sempre teve, né? O pessoal de Silverópolis sempre teve com a gente, né? A gente acaba sendo muito ligado, tanto meus avós, os pais dela, né? Sempre trabalhou junto ou ajudou com a colonização. Os mais antigos de Silverópolis, né? Sempre tiveram um carinho grande. Essa situação dos lotes, já vieram me perguntar algumas vezes, então quando eu vou para Silverópolis, vocês não vão regularizar? Então é uma coisa mais complexa, a gente sabe que também não cabe só a nossa decisão, né? São os herdeiros majoritários, vamos dizer ela, né, com 55, mas também tem a outra parcela, e que a gente tem pouco contato, então a gente não consegue também responder por eles, né? Uhum. Mas que com certeza, se Deus quiser, vai dar tudo certo e que vai ser um grande ganho para o município, porque cada um vai ter sua escritura, sua coisa, podendo, né, prosperar aí para frente. O que a gente puder ajudar, a gente já está tentando, né? Vai dar certo. Muito bem, muito obrigado, Antônio, pela participação sua, da sua mãe. E como eu disse, né, então nós vamos encerrando aqui esse quadro dentro do programa Falando Sério, que é o quadro da nossa história. E logo mais a dona Ana vai lá no cartório assinar. Eu até, se a senhora não se opor, eu gostaria até de registrar lá na hora que você estiver assinando. Posso lá fotografar? Pode, claro, pode. Nós vamos lá claro. fotografar lá, vamos filmar lá, né? Esse momento que
faz parte da história, né? Um momento importante que eu acho que é o momento mais decisivo para aquelas pessoas que estão aguardando regularizar seus terrenos em Silverópolis. Esse passo aqui eu acho que é um dos mais importantes, que é a liberação definitiva juridicamente da dona Ana e do seu filho, né? Deixando para vocês mesmo esses terrenos aqui onde vocês estão aí, tá? Valeu, pessoal. Tchau para todo mundo aí. Valeu.